Então me fala, o grande, assim, o início foi esse dia aí? Foi. Ali que deu início mesmo Eu à tua acho que carreira? ali na televisão foi esse início, Rô. Eu acho que aí aconteceu. Aí aconteceu e depois eu sempre gostei muito de vender, né? Eu lembro que eu cheguei pro Tony e pro Wilson Tony e eu queria aumento, né? aí eu falei, aí eu fui lá perguntando, falei, poxa, eu tô aqui já trabalhando há um tempo, eu queria aumento. Ele falou, ó, se você vender 10, 20%, eu passo para você. Então foi aí que eu E aprendi aí que você pegou o em gatilho. que a comunicação poderia estar muito bem entrelada com o comercial. E geralmente alguns amigos de profissão que vão muito às vezes para o factual não tem muito essa ligação com o departamento comercial. E já para mim foi algo que deu muito certo, porque eu acho que o meu jeito sempre foi mais para o entretenimento do que o factual. Eu até tentei fazer. Na época eu fiz reconhecimento de corpo, Que é isso? acidente. Conta pra mim. Ai, não deu nada certo! Que coisa, Ó, menina. a gente tá com mais de 30 pessoas acompanhando a live. Você imagina, você que tá assistindo aí. Você fala reconhecimento de um corpo. Esse corpo foi encontrado no Galo Bravo, aqui em Ribeirão Preto, que hoje já inclusive tem ali os novos bairros lá para cima, né? E aí esse corpo estava desaparecido, então eles juntaram foi reconhecido esse corpo. Então todo jornalista ele tem que acompanhar todo esse processo. Mas quem é essa pessoa? Quem é esse corpo? Estava em estado avançado de decomposição. Nossa. E aí o papel do jornalista nesse momento é um papel muito difícil porque você tem que questionar. Então quando eu conheci a esposa dele, o questionamento que você tem que fazer é: mas o que aconteceu? Quando ele saiu de casa, vocês brigaram? Ele tinha, sei lá, ele poderia estar tendo algum outro relacionamento? Então você tem que questionar. E só que você tem que questionar em cima da dor daquela pessoa. Então, para mim, foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu lembro que depois eu fui muito zoada, Ricardo, muito zoada mesmo. Porque eu fui gravar a matéria para rádio e a gente gravava com uns gravadorzinhos, né? E eu abracei ela, porque, na verdade, ele teve uma parada cardíaca e faleceu. E eles trabalhavam naquela época, tinha cortadores de cana aqui, né? Então, foi uma morte natural, não foi... Ele não fez nada, ele não tinha fugido de casa, ele não tinha brigado com ela, ele não queria abandonar a família, nada. Ele passou mal e morreu num canavial. Então, demorou para encontrar o corpo por conta disso. E aí eu abracei ela. E aí a minha voz embargada. E o pessoal falando, Tony, ela abraçou a mulher, viu? Ela abraçou a mulher. E o Tony, pelo amor de Deus, não pode se envolver com essas coisas. Você chorou, você abraçou a mulher. Onde já se viu? Aliás, esse negócio de entrevista ao vivo também, você tem que ter uma habilidade grande, né? Para poder ter aquele jogo de cintura. E eu me lembro, na realidade, fui ao programa do Wilson Tony quando eu trabalhava em Ribeirão Preto, do Morandini, essa turma toda. Eles faziam muito perguntas que você tinha que ter uma grande habilidade, né? E a gente nota isso, uma característica muito evidente em você, né? Esse preparo para responder, Mas me fala de uma hora embaraçosa que você passou, que você falou, gente, como é que eu saio disso aqui agora? Você lembra? Eu acho que, assim, tomando o gancho do Ricardo, Rô, realmente, assim, programa ao vivo, entrevistas, são situações difíceis. Você nunca sabe se a pessoa vai render ou não, então a gente tem isso. Às vezes você vai entrevistar uma pessoa que é especialista naquele assunto, naquilo que ela faz. Só que na hora da entrevista ela trava. Ela trava. E aí ela vem, sim, não, talvez, concordo com você. Os próprios médicos agora na pandemia, enfermeiros, Exatamente, que não às estão vezes acostumados, né? Não conseguiam, era algo simples e para eles fazem isso todos os dias, mas ligou a câmera ou tá perto do microfone, a pessoa não consegue falar. Então você tem que ter esse jogo de cintura. Um bom entrevistador precisa ter esse jogo de cintura para saber se a pessoa vai ou não vai, e para você ir perguntando, ir conversando, né? Então, eu acho que é sempre difícil, porque é só na hora que você sabe, não é? É verdade. Na hora que começou a ouvir, você fala, tô percebendo que a pessoa não vai se soltar muito, né?
Agora, de momentos embaraçosos, como eu apresentei por 10 anos o programa ao vivo, de segunda a sexta, na TV Mais Ribeirão, que depois a Como é que chama o concessão... programa? Holofote. Holofote. Programa Holofote, apresentado por mim, pelo Kiko Magrini. Essa concessão da TV Mais Ribeirão depois foi adquirida pela TV Tati. Então, que foi quando eu saí que eu fui contratada pelo SBT. 10 anos? 10 anos. Opa. Eu me 10 lembro anos, bem desse programa programa. ao vivo. Programa ao vivo. Uau. Então, assim, a gente tinha segunda-feira, a gente fala de saúde. Terça-feira, vamos falar de um pouco sobre moda, sobre vestuário. Na quarta-feira, vamos dar dicas culturais. Era tudo dividido, né? A gente tinha a produção maravilhosa de Juliana Malaguti. Então, mas aquilo ali foi uma escola. Você imagina, gente, 10 anos. É a mesma coisa quando vocês comemorarem 10 anos de podcast aqui, né, do Cravecast. Você vai falar, nossa, você vai aprendendo ali na prática Legal, mesmo. Mas aí muita coisa aconteceu, assim. Eu quebrei um dente... Uma vez Ao fui vivo? comer castanha, quebrei um dente ao vivo, passei mal, Kiko Magrini passou mal, vontade de ir no banheiro, travei a língua de não conseguir falar certa palavra, Meu não Deus, conseguia. trava-língua. Aí você fica nervosa, começa a rir, comecei a chorar de rir. Que não tinha o que fazer. Então, eu acho que eu tava nervosa, fui ficando mais nervosa, tentando falar a palavra, e o Kiko começando a rir, e eu começando a rir. Então, mas aí você vai tentando levar de uma forma mais leve. Acho que é por isso que eu gosto muito do entretenimento, gosto muito do jornalismo também, mas o jornalismo ele tem uma coisa mais séria, né? Apesar de estar quebrando muito isso hoje em dia, os apresentadores de jornal estão mais leves. Para eles se conectarem com o público. Precisa se conectar. Quem está assistindo a gente precisa achar que é gente da gente, não é porque está na TV que é diferente, é um trabalho como qualquer outro. Então, acho que foram mudando um pouco isso. Aquela coisa de bancada muito sério e tal, você não se conecta muito com o público. Para quem não sabe, me fala assim, quanto tempo de programa que era, Holofote? 1 hora. 1 hora. Quanto tempo que envolve para você estar lá 1 hora? Qual que é o tempo de dedicação que existe atrás dos bastidores? Ai, meu Deus, agora vocês vão me matar. Por quê? No começo, vou falar sério para vocês, no começo é uma coisa assim que você... É 24 horas, né? Primeiro que o trabalho faz parte da gente praticamente 24 horas na nossa vida. Mais workaholic como você é. Mas no começo você tem mais aquela coisa. Só que depois você vai pegando no piloto a manha. automático, Você né? vai ficando sem vergonha. E eu sou super sem vergonha. Então a Juliana Malaguti queria acabar comigo. Mas eu chegava lá, via, olhava, falava, ok, Ju, beleza, vamos, Kiko, beleza. E a minha sintonia com o Kiko também... É igual você e o Ricardo, vocês vão pegando uma sintonia, né? Sim. E aí um fala, o outro já sabe a hora que tem que falar, sabe? Porque quando a gente tá sem sintonia, às vezes não fica atropelando o outro no começo. Depois, é você falando, aí o Ricardo já começa a falar, e o Ricardo terminou, você já pega o gancho, então vai ficando mais fácil. Que legal. Então, assim, eu vou te falar, nos 10 anos, eu e o Kiko, a gente tava super feliz, assim, a gente olhava, era um no olho, olhando assim pro outro, assim, já sabia o que o outro pensava. Não foi nesse Mas programa, são 24 horas. Não foi nesse programa que o Kiko fez uma dieta que ele passava mostrando ao longo do tempo, Fez, emagreceu pra caramba. Mudou Eu me lembro, mudou muito. Ó, o Kiko teve os filhos dele, eu falo que ele teve os filhos dele ao vivo, junto com a Carol, porque a gente acompanhou direto. Eu, com a Maria Júlia, eu trabalhei, gente, até 9 meses. Ricardo, 9 meses. Eu engordei 20 quilos na minha gestação, meninas. Eu fiquei aquela mãe que eu não passei mal nenhum dia. Mas eu falo assim pra você, gente, eu passei mal um dia, eu não passei. Eu queria comer tudo, eu queria tomar refrigerante que eu não tomava, eu queria fazer tudo. Eu tava assim, Só que eu tava na televisão, 20 quilos a mais. O nariz da vovó Mafalda apareceu. O pé. Aí, eu tinha feito algumas coisas. E depois, quando a Maju nasceu, que foi assim, eu parei o programa, né, me despedi, depois a Maria Júlia já nasceu. Aí eu tô com a Maria Júlia assim no colo e assistindo a TV, eu olho, eu falei, gente, por que vocês deixaram eu apresentar? Era melhor ter falado, olha, Nia, vai descansar um pouco, querida, fica em casa um pouco, porque eu tava parecia ser aquela sensação, ela vai explodir, tadinha, ela vai ter a Maria Júlia ali. Quando eu descobri
que era menina, a gente anunciou no programa. Eu dei de mamar para Maria Júlia ao vivo, porque ela estava que chorando. legal. Então, várias Que coisas assim no legal, ao que vivo. legal. E quando é de entretenimento, há a possibilidade de fazer. Isso cabe, né? Cabe, exatamente. Igual aqui. A E gente fica tá... tão gostoso, Fica, né? Natural. fica. Hoje em dia, eu acho que as pessoas estão aceitando mais e estão querendo mais ver isso, né? Que é o nosso dia a dia mesmo. Porque quem tá na televisão, Rô, é muito lúdico. Então tem muita gente que quer vir para essa profissão achando que é muito glamour. Muito glamour. Para nós que já estamos há muitos anos e a gente leva mesmo é uma profissão, é onde eu tiro o meu ganho, né? É o meu trabalho, então você já tem uma visão um pouco diferente. Sim. E aí não é por você estar ao vivo todos os dias arrumada ali que as coisas não estão acontecendo. Exato. Dia de tá um pé de guerra na minha casa, eu querendo, na verdade, xingar meu marido no ao vivo. Criança chorando, um auê, gente, um auê. Sunday morning back in my place, you can sleep late.